Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, Evangelho de São Mateus, nosso 59º encontro. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 21. Ouçamos a nossa leitura. Eles foram em direção à multidão. O homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade de meu filho. Ele é epiléptico e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Gente sem fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino aqui. Então Jesus ordenou e o demônio saiu. E na mesma hora o menino ficou curado. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: É porque vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, podem dizer a esta montanha: vá daqui para lá, e ela irá. E nada será impossível para vocês. Somente oração e jejum pode expulsar esse tipo de demônio. Esta é a palavra que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 14. Eles foram em direção à multidão. O homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se. Vimos em Mateus o centurião pedindo pelo seu servo. Capítulo 5, versículo 13. A mulher cananeia, sírio-fenícia, pede e suplica por sua filha. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Como o chefe suplicou pelo sua filha que tinha morrido. Mateus capítulo 9, versículo 18 a 26. Agora veio um homem pedir pelo seu filho. Novamente um gesto de humildade, como vimos em tantos outros. Eles que estavam sufocados pela angústia, a dor da doença, no caso aqui do filho. E este homem da cena se coloca de joelhos diante de Jesus. Esta cena acontece quando Jesus havia descido a montanha e haviam colocado a questão de João Batista. O homem aproxima de Jesus de forma reverente, reconhecendo então sua autoridade. O ajoelhar tem postura submissa e vem implorar misericórdia para o seu filho. Versículo 15. E disse: Senhor, tem piedade de meu filho. Ele é epiléptico. Tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Epiléptico, um lunático. O homem recorre a Jesus e acredita que Jesus pode transformar a situação por meio da cura. Um filho possuído por demônios significa ostracismo social, marginalização para a família, com os outros, mantendo então uma certa distância. Um filho que não pode trabalhar nem contribuir com o sustento da família. A criança era a aposentadoria dos pais. O filho homem era a força e cabia a ele todo o direito de posse da família. Quando o pai morria, quem iria sustentar a mãe e os irmãos, as irmãs, era sempre o filho. O termo que mais traduz epiléptico, lunático, que reflete aqui malefício da lua, é uma palavra bíblica chamada seleniazestai. Selene, no grego, significa lua. Também faz lembrar a deusa Selene, a deusa da lua.
um golpeado pela lua. Se não tratado, pode morrer pelos efeitos de tal ataque, fogo ou água. Versículo 16. Eu levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Talvez no momento que Jesus estava com Pedro, Tiago e João no Monte Tabor, onde ele se transfigurou, o homem havia procurado os discípulos que ficaram embaixo, mas eles não foram capazes de curar o filho deste homem. O filho foi levado, referindo a dependência de outro para ajudá-lo, para chegar perto dos discípulos. Os discípulos falharam, embora receberam Jesus o poder de expulsar demônios. Mateus capítulo 10, versículo 8. Versículo 17. Jesus respondeu: Gente sem fé pervertida, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Tragam o menino aqui. Jesus responde com uma forte condenação. Quem Jesus está condenando? Não é o pai do menino que demonstrou tamanha fé. Esta linguagem Jesus usou para condenar também os principais da religião de Israel, mas não se trata deles aqui neste texto. A representação aqui é feita então aos discípulos, é um alerta aos discípulos. Os discípulos não são maus nem adúlteros, mas incrédulos, gente sem fé. Os discípulos não conseguiram evidenciar o que deveria destacá-los da multidão. A expressão até quando, usada nos Salmos de Lamentação, quer referir à inatividade e fracasso suposto de Deus para mostrar misericórdia ou mudar a situação vivida pelo povo de Israel. Salmo capítulo 13, versículo 1 e 2, Salmo 79, versículo 5, Salmo 89, versículo 46. Jesus destaca a fraqueza da fé dos discípulos. Jesus se depara com a fria muralha da falta de fé. Revela este versículo o sofrimento espiritual de Jesus. Não somente a falta de fé estremece Jesus, mas também sua morte. A queixa de Jesus, que se fazia em suas orações no Monte da Noite, aqui se torna pública. Jesus rompe o silêncio e fala abertamente as suas orações e lamentação. Versículo 18. Então Jesus ordenou e o demônio saiu. Na mesma hora o menino ficou curado. Jesus ordena. A autoridade de Jesus que se impõe ao império do mal do demônio. Jesus, na primeira ordem, pede que lhe traga o menino à sua presença. Depois ordena ao demônio. Jesus é o agente que tem poder de ordenar aos homens e demônios. Ao dar sua ordem, a doença cede. O que atormentava o menino não existe mais. Jesus está do lado de Deus. Nada lhe é impossível. Ele possui poderes, porque sua confiança e dedicação a Deus são perfeitos. Ao curar o menino, Jesus restitui a ele a oportunidade do convívio social e suas obrigações. Restitui a dignidade e a vida que com a doença lhe era negado. Restitui a dignidade e a vida que com a doença lhe era negada. Não mais precisava viver no ostracismo e marginalidade. É o resgate da dignidade da pessoa. Os discípulos não foram capazes de realizar a libertação do menino. Falta-lhes uma fé mais profunda, mesmo pequena, mas que seja capaz de agir para resgatar o ser humano em sua dignidade. Versículo 19. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, em particular, por que não conseguiram expulsar o demônio. Segue o diálogo de Jesus e seus discípulos. Eles procuram chamar Jesus em particular, não junto da multidão.
para não expor a impotência deles junto à multidão. Jesus irá novamente aproveitar a oportunidade dada pelos discípulos para responder-lhes. A falta de fé dos discípulos impediu que o menino fosse curado. Eles se tornaram impedimento para a libertação do menino. Os discípulos, atordoados, querem agora entender por que eles não foram capazes de expulsar o demônio, isto é, curar o menino. Versículo 20. Jesus respondeu: é porque vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, pode dizer a esta montanha: vá daqui para lá, e ela irá, e nada será impossível para vocês. Jesus responde que a fé que eles tinham era insuficiente. Era uma fé pequena, mas não pequena no sentido de acreditar de que ela podia transformar a realidade. Então, é uma fé insuficiente para tal ação. A fé dos discípulos era mesquinha. O defeito dos discípulos agora vem esclarecido. Não é que eles não sejam incrédulos, mas que têm fé mesquinha suficiente, ainda não adulta, carente de conhecimento e firmeza plena, que possa dominar o homem todo. A fé exige um compromisso sério com Jesus. No texto, a fé dos discípulos existe, mas é fraca, titubeante. Jesus vai querer aqui ensinar-lhes o poder de uma fé confiante. Jesus faz uma analogia para expressar a fé confiante. Não se trata do tamanho, mas da confiança e da certeza. A fé do tamanho de uma semente de montanha, de uma semente de mostarda. A fé do tamanho de uma semente de mostarda. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, 31, Jesus descreve a semente de mostarda como a menor das sementes. Os discípulos sabem que Deus pode transformar uma situação, mas não conta com este poder ou não confia no poder, na benevolência ou vontade, da soberania de Deus. Há uma certa dúvida. Então, há uma certa dúvida que Deus possa levar a transformar as coisas. Os discípulos testemunharam os milagres de Jesus, mas não confiavam que Deus faça milagres por meio deles. Eles se tornaram incrédulos pelo poder do demônio e esqueceram do poder do reino dos céus sobre o mal. Acreditavam que o poder de Deus não pudesse mudar a situação demoníaca. O próprio Jesus lhes deu autoridade sobre os espíritos maus para continuar a missão, como visto lá em cima, e manifestar o reino de amor e bondade de Deus. Assim, a pequena fé dos discípulos, embora tendo crescido, ainda não os fazem buscar a ajuda de Deus com toda a segurança. Não se trata de manipular a Deus, tendo a fé pequena com um grão de mostarda. A fé deve colocar em prática os propósitos da vida e misericórdia divina. A pequena fé é como um grão de mostarda. A confiança em Deus que age por meio da fé é suficiente para grandes coisas. A fé deverá transformar os seres humanos, torná-los aptos para Deus. Se para Deus nada é impossível, uma fé fundada em Deus, mesmo pequena, também expressa que para os discípulos nada se torna impossível. Numa entrega e comunhão total. Até o impossível se torna possível quando uma fé pequena, mas certa e madura, é capaz de transformar as coisas. Versículo 21. Somente oração e jejum pode expulsar este tipo de demônio.
Muitos códices da Bíblia não têm esse versículo, falta esse versículo. Deslocar uma montanha era uma expressão da época, que já se falava na época, para indicar uma coisa impossível ao homem. Para o discípulo enviado em missão, que Jesus confiou, nada será então impossível. Mas o versículo, nós vemos, coloca que somente por meio de uma sese se pode dispor para tal ação, isto é, por meio da oração e jejum, que predispõe à abertura da fé, que não se apoia no ser humano, mas em Deus. Oração se refere à espiritualidade, à mística. Jejum se refere à ascese. A oração nos dispõe ao diálogo de Deus, o jejum a uma libertação de toda realidade que possa nos impedir para que o Deus inteiro, somente Ele, seja o Senhor da vida. Dispor de seu sustento para ser sustentado por Deus. Ascese, jejum, mística, oração. Que Deus lhes dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.